Então, essa parte de elementos de projeto que a gente vai ver hoje, nós vamos definir tudo aquilo que precisa ter num projeto de instalações elétricas. Né? Quando a gente fala de projeto, a gente não está falando só em dimensionar os dispositivos, mas dimensionar, definir a posição onde vai ser instalado, a forma como vai ser instalado, tá? As características de cada dispositivo. A gente vai precisar então apresentar aqui plantas, né, indicando posição, indicando a ligação, indicando por onde vai passar cada circuito que a gente tem na nossa instalação. Então, quando a gente fala em projeto, nós vamos precisar de uma série de documentos que vão compor esse projeto. Tá? É lógico que tudo isso vocês vão ter que apresentar lá, né, no que for pedido nas avaliações. Em termos de projetos de instalações elétricas, quem vai reger, vamos dizer assim, o dimensionamento que nós vamos fazer é a NBR 5410. Tá? Essa norma, ela define tudo aquilo que é necessário em projetos de instalações elétricas em baixa tensão, tá? Seja ela residencial, comercial, industrial, tudo que for de baixa tensão tem que seguir o que está definido nessa norma. Então, seguindo o que está na norma, quando a gente pensa num projeto de instalações elétricas, tem alguns fatores aí que precisam ser considerados, e é o que a gente vai estudando aí ao longo da disciplina. Então, a primeira coisa está lá, utilização prevista e demanda. Eu não consigo dimensionar uma instalação se eu não souber o que eu vou ter de carga ali. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente vai fazer um projeto de instalações elétricas é quantidade de equipamentos e potência desses equipamentos. Tá? Então, não é só quantidade, mas quantidade, potência. Quanto mais detalhes tiver, melhor. Porque às vezes a gente tem uma informação de potência, mas é preciso saber fator de potência, é preciso saber a tensão nominal do equipamento, é preciso saber se esse equipamento necessita ou não de algum dispositivo especial para proteção. Tá? E a gente precisa saber também a posição onde vai ser instalado esse equipamento, principalmente equipamentos de grande potência. Tá? Um computador, um celular, coisa assim, não vai ter grande dificuldade, né? Uma tomada, não vai ter grande dificuldade. Isso a gente consegue ir alterando. Agora, se a gente pega uma máquina grande, sei lá, uma máquina que tem um motor de 100 cavalos, não dá para ficar mudando o circuito desse cara toda hora. Então, ele vai ter que estar num ponto, vai ser instalado num local, e a gente vai fazer o dimensionamento da instalação pensando no funcionamento do equipamento naquele local. Porque um dos critérios que a gente tem para o dimensionamento, por exemplo, de condutores é o critério de queda de tensão, que tem a ver com o comprimento do circuito. Então, se eu falar, coloco o motor aí em qualquer lugar, como é que eu vou fazer o dimensionamento? Se eu preciso saber o comprimento do circuito para poder dimensioná-lo. Tá? Então, a disposição dos equipamentos é necessário quando a gente vai fazer o projeto de instalações. Mesmo numa residência, as cargas que consomem um pouco mais de potência, por exemplo, chuveiro beleza, está no banheiro, está fixo. Né? Mas um micro-ondas, né, que tem micro-ondas aí que são 1000 e tantos watts, a gente precisa de uma tomada específica para ele. É importante que a gente tenha definido onde vai ser colocado esse micro-ondas. Né? Não é um tipo de equipamento que a gente pode ficar andando ele e ligando em qualquer tomada, por mais que a gente faça isso em casa, né? Às vezes. Mas não é um equipamento com essa característica, porque ele consome uma potência elevada. Tá? Então é preciso ter
antes de começar o projeto, essas informações. O esquema de distribuição, tá? Então, como vai ser alimentado, né? Como vai ser alimentada essa instalação? Se a gente vai ter um circuito de distribuição radial, né? Olhando isso para uma instalação industrial, né? Se a gente vai ter isso de forma radial, com recurso ou sem recurso, né? Já vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Tá? Se ela vai ser monofásica, se ela vai ser bifásica, se vai ter condutor de proteção, se vai ter neutro, se não vai ter. Tá? Quando eu falo se tem neutro, se não tem, porque na instalação a maior parte dos equipamentos são trifásicos. Então, de repente, dentro da indústria, você não precisa de neutro. Tá? Você precisa de condutor de proteção, mas você não precisa de neutro. Mas na parte administrativa você precisa de neutro. Então, é preciso definir como vai ser levada a energia para cada parte da instalação. Tá? Alimentações disponíveis. Então, qual é a característica da fonte de alimentação? Em geral, o que a gente tem é a energia que chega da concessionária, e essa energia ela tem algumas características, como uma tensão definida. Eu vou marcando aqui o que eu estou falando. Tá? Uma frequência. Está chegando agora. Tá? Uma corrente de curto-circuito. Então, olha só. Essa corrente de curto-circuito presumida no ponto de suprimento é o que a concessionária vai nos dar de informação lá na entrada da instalação. Então, lá no ponto onde eu vou ter a minha subestação, a concessionária vai me passar uma informação. A corrente de curto-circuito presumida nesse ponto aqui é de tantos quilomperes. Com base nessa informação e na modelagem da minha instalação, eu vou conseguir calcular a corrente de curto-circuito que eu vou ter em pontos importantes dentro da minha instalação. Lá na carga, lá no barramento de um painel, tá? Na entrada de um quadro de distribuição. Então, isso é uma informação que precisa vir da concessionária. Tá? E a possibilidade de atendimento da instalação. Isso é extremamente importante porque a gente não pode colocar uma instalação, né, colocar uma indústria, por exemplo, em qualquer lugar. Né, que a rede elétrica da concessionária pode não suportar. Então, antes de realizar um empreendimento, é necessário avaliar junto à concessionária a possibilidade de atendimento ali em termos de energia elétrica. Né, porque pode ser que a concessionária diga para você, olha, ali onde você está querendo colocar, eu não tenho condições de atender a tua capacidade aí, a tua demanda. Eu vou precisar recapacitar toda a minha rede de distribuição. E isso leva tempo, isso tem custo. Tá? Então, é preciso avaliar essa possibilidade. Bom? Outro fator, necessidade de serviços de segurança e de fontes apropriadas. Então, existem algumas instalações que são essenciais e que não podem, em hipótese alguma, ficar sem energia elétrica. Por exemplo, hospitais. Imagina só, numa época dessa de coronavírus, com UTI lotada, né, acaba a energia no hospital. Morre todo mundo. Então, essas instalações, né, esse tipo de instalação, não pode ficar sem energia. E aí é necessário avaliar se há a necessidade de se instalar, por exemplo, um gerador a diesel que vai, né, no momento em que acabar, em que faltar energia ali da concessionária, que isso vai entrar para suprir a demanda. Tá? Então, em geral, hospitais têm esse tipo de equipamento. Algumas indústrias também têm, porque dependendo da indústria, né, do que é feito na indústria, isso é muito mais barato investir em um equipamento de backup, vamos chamar assim, né, do que arcar com os prejuízos que decorrem da falta de energia. Né? Dependendo do que você está fazendo, você perde toda a tua produção.
se faltar energia. Um exemplo é a indústria alimentícia. Imagina se você está fazendo, sei lá, biscoito, né? Tá assando aquela porrada de biscoito de uma vez. A hora que cabe energia, você perde. Isso vai para o lixo, não tem o que fazer. Então é melhor ter um equipamento de backup, né? Uma fonte alternativa, que ela vai entrar em momentos de falta de energia, né? Para não deixar o processo parar. Essas fontes, em algumas indústrias, elas são usadas também no horário de pico, né? Quando a gente fala em tarifa de energia residencial, a gente tem uma tarifa plana, ou seja, não importa o horário que a gente está usando a energia, é sempre o mesmo preço. Se eu usar de manhã, usar à tarde, à noite, de madrugada, é sempre o mesmo preço. Em instalações industriais, existem outros esquemas de tarifação em que a gente tem o que é chamado de horário de pico, e esse horário varia de concessionária para concessionária, tá? De região para região, mas durante o horário de pico, a tarifa que é cobrada pelo uso da energia, ela é bem maior do que a tarifa fora de pico. Tá? Então, às vezes, para as indústrias, compensa ter esse equipamento alternativo, né, e colocar ele para funcionar, do que comprar a energia da concessionária. Tá? E aí entra toda uma parte de tarifação, se a gente tiver tempo eu posso, né, passar isso para vocês, mas tem a questão de classificação, se o cara é um pequeno consumidor, se é um grande consumidor, ele pode entrar no mercado livre para comprar energia, se ele é um grande consumidor, né? Se não, ele vai comprar da concessionária, mas ele pode ter alguns fatores ali de negociação, né, por conta da demanda que ele tem e da disponibilidade que a concessionária tem, né, porque as concessionárias de energia elas compram energia das distribuidoras, né, dos geradores nos leilões. E aí, se ele compra um tanto de energia lá no leilão, ele precisa vender essa energia. Se ele não vende, o cara toma prejuízo. Tá? Então, energia elétrica é uma commodity como qualquer outra. O cara comprou, ele tem que vender, senão ele toma prejuízo. Tá? E aí, nessa jogada é que, né, se a concessionária teve um planejamento mal feito, isso acontece, tanto que já quebrou algumas concessionárias Brasil afora, né, porque eles fazem um planejamento de compra e depois não conseguem vender. E aí, no desespero, eles saem oferecendo aquilo para os grandes consumidores por uma tarifa bem mais baixa, para que até no horário de pico as indústrias comprem energia da concessionária. Tá? E é questão de planejamento, mas faz parte aí do mercado de energia. Tá? Outro fator que precisa ser observado, exigências quanto à divisão da instalação. Então a gente vai dividir a nossa instalação em quantos circuitos a gente precisar. Tá? Se eu precisar de 10 circuitos para alimentar as minhas tomadas, eu vou colocar 10 circuitos. Se eu precisar de 20, eu vou colocar 20. Né? Se eu precisar de 2, 3, 4, 5 quadros de distribuição, eu vou colocar. Né? Lógico que não é a maior quantidade de circuitos, a maior quantidade de quadros que vai definir a melhor qualidade da instalação. Tampouco jogar tudo num quadro só e num circuito só também não vai prestar. Então aí entra o bom senso do projetista. Tá? A gente precisa pensar no atendimento às cargas, né, de maneira a seguir o que está na norma, mas facilitar a instalação e a manutenção desses circuitos. Tá? Algo que é recomendado na norma é que o que for de uso específico tem que ter um circuito exclusivo. Tá? E aí a gente já começa a ver um monte de coisa errada. Por quê? Quando a gente fala de uso específico, eu estou falando, por exemplo, pensando numa residência, assim, chuveiro. Nem todo mundo tem um circuito em casa só para o chuveiro, com um disjuntor só para o chuveiro. Quando eu falo para o chuveiro, é para um chuveiro. Se eu tiver 2 chuveiros, eu preciso ter 2 circuitos, um para cada chuveiro. Tá? Se tiver 3 chuveiros, é um para cada chuveiro, são 3 circuitos, e por aí vai. Tá? Então, motores, cada motor vai ter um circuito para
para a alimentação dele, né, exclusiva dele, ou se for uma máquina, né, com vários motores, um circuito para alimentação da máquina. Tá? Nós não vamos colocar mais coisas aí nos circuitos, a não ser que sejam motores de pequena potência, que funcionam vários motores cumprindo a mesma função ali, aí tem uma exceção que a gente pode colocar esses equipamentos em um único circuito. Então, filhão, bom dia. Obrigado, Ângela. Papai tá dando aula, tá? Já vou ali com você. Então, essa distribuição, essa divisão precisa ser feita de uma forma coerente. E aí a gente vai discutir isso nas aulas. Como é que nós vamos dividir isso, né? Eu tenho lá, por exemplo, 3 motores. Eu preciso de um CCM para cada um, ou não? Eu posso ter um único CCM para alimentar os 3. E aí vocês vão ver que isso tudo vai depender de uma série de fatores, né? Não só da demanda dos equipamentos, mas também, por exemplo, da distância entre esses equipamentos. De repente, se um equipamento é muito longe um do outro, eu vou precisar de um CCM para cada, para que não fiquem circuitos muito extensos. Tá? Se eles estiverem próximos fisicamente, pode ser que eu não necessite disso. Eu consigo ter um único CCM e comandar todos os meus equipamentos. Então aí é que entra o bom senso, e isso vai fazer parte do projeto. Tá? Por isso que dificilmente aparecem 2 projetos iguaizinhos. Porque como uma boa parte do que é feito no projeto é subjetivo, cabe ao projetista, é muito difícil que apareçam projetos iguais. Tá? Então já fica aí a observação. No caso de aparecer um monte de coisa igual lá, eu duvido que vocês todos pensem da mesma maneira. Tá? Vocês vão ter que posicionar os quadros, vocês vão ter que posicionar os eletrodutos. Não é possível que todo mundo pense igualzinho, mas vamos lá, né? Deixa isso para depois. Influências externas às quais a instalação for submetida. Então, esses fatores externos vão influenciar não só no dimensionamento, mas no tipo de equipamento que a gente vai prever para as instalações. Então tem uma série de fatores, a temperatura, altitude, presença de água, de corpos sólidos, de substâncias corrosivas, de vibrações, de radiação solar, de raio e por aí vai. Bom, vamos só para dar um exemplo de algumas delas, por exemplo, temperatura. Todo equipamento que vocês pegarem, um motor, por exemplo, ele é construído para funcionar a uma determinada temperatura ambiente. Tá? Um inversor de frequência, ele é dimensionado para trabalhar dentro de uma faixa de temperatura ambiente. Se a gente sai dessa faixa, então, geralmente, se a gente vai para uma temperatura maior do que o que está especificado lá no equipamento, ele não vai ter o mesmo rendimento, ele não vai ter a mesma capacidade do que ele teria dentro daquela faixa de temperaturas para a qual ele foi projetado. Tá? Então é preciso tomar um cuidado com isso. Altitude também. Então, se vocês olharem lá numa plaquinha de motor, ele tem lá altitude, 1000 metros. Significa que até 1000 metros de altitude aquele motor funciona tranquilo, porque o sistema de refrigeração dele, né, com ar, que a gente tem lá uma hélice em um dos lados do motor, que é para refrigerar o motor, vai funcionar. Acima de 1000 metros, né, quanto mais alto, mais rarefeito é o ar. Então ele não vai ter ar para soprar e fazer a refrigeração do motor. Por isso, ele não pode ser aplicado a alturas maiores. Presença de água, presença de corpos sólidos. Né? Então tem equipamentos que se eu estou, por exemplo, dentro de um frigorífico, eu não posso instalar um equipamento lá, por exemplo, um inversor de frequência dentro lá de uma área de matança ou de uma área de câmara fria do frigorífico por conta de presença de água, de umidade. Esses dispositivos não suportam isso.
Tá? A não ser que você tenha um quadro todo vedado, mas aí é preciso pensar na refrigeração dele e ter um duto que vai levar para fora o ar quente que ele sopra lá, para permitir essa refrigeração. Tá? Então, todos esses fatores precisam ser considerados no projeto, porque eles vão influenciar no dimensionamento e na especificação dos dispositivos. Riscos de incompatibilidade e de interferência. Então a gente precisa observar também alguns critérios de compatibilidade, principalmente no que se refere aí a dispositivos eletrônicos. Né? Então, alguns dispositivos não suportam determinadas frequências, né, ou oscilações de frequência na rede de alimentação. Alguns dispositivos geram frequências que podem acabar interferindo em numa transmissão de sinais, por exemplo. Tá? Não sei aqui quem já viajou de avião, uma das primeiras coisas que o pessoal fala para você no avião é desliga o celular. Né? Então, nós vamos começar o voo, por favor, desliga o celular. Por quê? O celular emite uma radiação, né, em uma frequência que pode afetar o funcionamento dos equipamentos de navegação do avião. Tá? Então, é por isso que eles precisam ser desligados, né, principalmente durante a decolagem e o pouso. E aí, em instalações elétricas, a gente tem também esse problema. A gente pode ter problema, por exemplo, com variações de tensão. Então, tem equipamentos que não suportam essas variações, e aí a gente precisa de dispositivos para fazer esse ajuste de tensão e não deixar, né, que eles sofram com isso. A questão de harmônicas, que a gente já conversou um pouquinho aqui. Então, essas harmônicas podem afetar o comportamento, né, o funcionamento de alguns dispositivos, e aí a necessidade de se filtrar essas harmônicas. Tá? E, por fim, mas não menos importante, requisitos de manutenção. Vocês vão ver que uma das coisas que é mais importante numa instalação elétrica está relacionado com a manutenção. A gente precisa dimensionar a instalação de modo que seja fácil realizar a sua manutenção. Em ambientes industriais é muito comum que os condutores eles não sejam embutidos na parede como é em casa, mas eles sejam todos externos à parede. Eles estão lá em calhas ou estão em eletrodutos externos, que é justamente para facilitar a manutenção. Tá? E isso é necessário, é importante que a gente pense nisso quando a gente vai fazer o nosso projeto de instalações. Tá? Se eu não me engano, na parte de iluminação tem um fator chamado de fator de depreciação que a gente vai aplicar. E vocês vão ver que com o tempo, vocês já devem ter percebido isso, com o tempo as lâmpadas vão perdendo o brilho. Né? Então o fator de depreciação prevê isso, porque a vida útil dela, ela vai perdendo o brilho. Então no início a gente já dimensiona os equipamentos de iluminação com uma potência um pouquinho maior, para que com o tempo naturalmente ela vai perdendo essa capacidade, né? Mas mantenha o nível de iluminância que a gente precisa. Tá? Lógico que quanto maior a frequência da manutenção, menor vai ser a depreciação. Tá? E a gente vai ver isso aí no projeto. Outra coisa que precisa também de uma manutenção constante, isso até definido em norma, é o aterramento. A gente precisa fazer inspeções no aterramento de tempos em tempos, e isso precisa estar previsto já no projeto. Bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Lá, vamos. O Lucas mandou aqui uma questão. Tem um circuito exclusivo, dependendo do dispositivo? Vamos lá, a dúvida do Lucas. Tem um circuito exclusivo. Dependendo do dispositivo, pode haver um gasto maior de energia caso não seja atendido? Não. Não tem nada a ver com gasto de energia, com consumo de energia. A exclusividade do circuito tem a ver com a segurança da instalação.
Porque a hora que você vai dimensionar a sua instalação, você precisa prever a corrente que vai passar por cada circuito. Tá? Então, se você conecta um dispositivo que consome uma grande quantidade de energia numa tomada comum, essa tomada comum, se teve um projeto, ela normalmente teve atribuída a ela ali 300, estourando 600 volt-ampere de potência. Tá? Por isso, a gente tem várias tomadas no mesmo circuito. Vocês já experimentaram ir lá no quadro e desligar um disjuntor de tomada? Você não desliga uma tomada, você desliga várias tomadas. Né? Então a gente consegue colocar várias tomadas no mesmo circuito porque é atribuída para elas uma potência menor. Porque a gente está pensando em ligar equipamentos corriqueiros, um aspirador de pó, um computador, um carregador de um celular. Então são todas cargas que consomem pouca potência. A hora que você conecta um equipamento de grande potência, pode ser que o circuito não suporte. Então você dimensionou lá, você colocou, sei lá, 4, 5 tomadas no mesmo circuito. Né? Tá prevendo aí, né, fez todo o dimensionamento e viu que dava dentro da capacidade de condução, né, colocou lá um condutor de 2,5 milímetros quadrados, né, e viu que esse condutor suportava lá 5 tomadas. Mas você só consegue colocar 5 tomadas pensando em equipamentos de baixa potência, tá? Que é o que a gente chama de tomadas de uso geral. A hora que você conecta um equipamento de uma potência maior, sei lá, um ferro de passar. Não sei nem quantos watts tem um ferro de passar. Vamos supor aí, tem 1.500 watts. Opa, daquela capacidade você já ocupa uma boa parte. Um micro-ondas, tem lá mais 1.000 e tantos watts. Então você pega essas 4, 5 tomadas que você tem e você enche ela de equipamento que consome bastante energia. Então, um ferro de passar, um micro-ondas, sei lá, um daqueles liquidificadores Mega Turbo Blaster Pro Advanced. Exatamente, Gustavo. Aí pega fogo, entendeu? O condutor vai esquentar. E se tiver sido bem dimensionado o dispositivo de proteção, ele vai atuar e vai desligar todo mundo. Se não, você tem o aquecimento dos condutores. Então é esse o risco que a gente corre na instalação. Então a ideia de ter tomadas de uso específico para equipamentos que consomem uma potência maior é por conta de segurança da instalação e para conseguir atender a demanda desse equipamento. Tá? Não tem a ver com o gasto de energia. Outra coisa que é lenda, pensando em instalações, é falar que botar um chuveiro 220 economiza energia com relação a um chuveiro de 110 volts. Isso aí é história. Tá? O que você vai economizar é na instalação, né? E não sei se vai economizar tanto assim, né? Porque você vai precisar de um disjuntor bipolar ao invés de um disjuntor monopolar. Mas, enfim, tá? São lendas aí. Tranquilo? Mais alguma coisa quanto a isso? Não? Então vamos lá. Quando a gente fala em elementos de projeto, está aqui tudo que precisa ter em um projeto de instalações elétricas. Como vocês tiveram aula de desenho assistido por computador, entendo que vocês sabem usar o AutoCAD ou o BricsCAD ou o que for, que seja o Paint, mas precisa ter uma planta que seja capaz de ilustrar aquilo que vai ser realizado, tá? E aí, quando a gente fala em projetos de instalações elétricas, só de planta a gente tem aqui 3, tá? Então, se for pensar, são 5, né? Aqui as outras não são plantas. A primeira delas é a planta de ligação, que é a indicação de como os condutores vão ser distribuídos, né? Onde vão passar os eletrodutos, como os condutores vão ser distribuídos nesses eletrodutos e onde eles vão ser conectados, né? Nós vamos precisar indicar aqui também a posição dos quadros, então tem um quadro geral na instalação e tem os quadros de distribuição, que são os quadros de distribuição de força e luz, que é onde tem as tomadas
e lâmpadas, e os CCMs, que é onde a gente tem o comando dos motores. Então a posição desses quadros precisa ser indicada, os eletrodutos que levam os condutores até esses quadros precisa ser indicado, né? O tipo de circuito que a gente tem, se é um circuito monofásico, se é um circuito bifásico, trifásico, se tem condutor de proteção, se tem condutor neutro, tudo isso precisa ser indicado aí nas plantas. A numeração dos circuitos, vocês vão ver que a gente vai identificar cada circuito por número, tá? Então isso precisa estar indicado também na planta. Ó, esse circuito que passa aqui é o circuito 1, ele tem tais e tais condutores. Esse outro circuito é o circuito 2, tem tais e tais condutores. Depois eu vou mostrar para vocês, hoje não sei se dá tempo, mas na aula seguinte eu mostro para vocês um exemplo de planta, os exemplos de planta, tá? E a representação também, né? Porque a gente precisa ver a representação disso na planta, como a gente representa o circuito, como a gente representa o eletroduto, a bitola do eletroduto precisa ser indicado, tá? Então tudo isso precisa estar nessa planta de ligação. Então isso é pensando basicamente na alimentação dos equipamentos maiores, né? Dos motores, de tomadas. Além da planta de ligação, a gente tem uma planta de iluminação, que aqui a gente vai ilustrar só os circuitos de iluminação. Por que essa separação? Porque pode ficar, dependendo do que a gente tem na nossa instalação, pode ficar muita informação se a gente colocar a ligação e a iluminação numa planta só. Então imagina só, você ter lá passando, né, os condutores que alimentam os circuitos de iluminação, as luminárias, né, todas representadas ali, e embaixo disso os equipamentos que precisam ser alimentados, a alimentação, né, desses equipamentos começa a virar uma bagunça a coisa, então começa a ficar muito difícil de visualizar. Por isso a gente costuma separar o que é ligação, né, o que é alimentação dos equipamentos, do que é circuito de iluminação, tá? Quer dizer que eu não posso passar um circuito de iluminação no mesmo eletroduto que eu passo de tomada, ou eu não posso ter os dois no mesmo quadro? Não, não é isso. A gente pode ter os dois no mesmo quadro, a gente pode passar esses circuitos pelo mesmo eletroduto, mas na hora de apresentar, até para que quem vai executar o projeto consiga ler claramente as informações, a gente faz essa separação, tá bom? Uma planta de detalhes, então tudo que é algo assim relacionado à forma de instalação, a gente representa aqui. Por exemplo, eu vou passar o eletroduto externo, né? Então, como eu vou instalar esse eletroduto? Eu vou e mostro lá uma planta. Não, então, esse eletroduto vai ser instalado a tanto de altura, dessa forma aqui. Então, ele vai ter tantos parafusos de fixação. A cada tantos metros, ele tem um ponto de apoio. Tá? Mostro lá bonitinho. Na conexão lá do SPDA. Na hora que eu faço a descida, eu vou ilustrar a conexão, se ela vai ser por solda, se ela vai ter um conector específico, né? Como isso precisa ser realizado, vou indicar ali o torque de aperto, né, que eu quero para esse conector. Então, tudo que é algo, detalhe, né, tudo que é uma forma de instalação que precisa ser seguida, a gente apresenta nessa planta de detalhes. Tá? Instalação de para-raio. Como é que eu vou instalar esse para-raio? Ele vai ser fixado, né, num isolador, ele vai ser fixado na calha, ele vai ser uma haste, ele vai ser uma barra de um perfilzinho de alumínio. Né? Então, tudo que é forma de instalação, a gente vai ilustrar aqui. Né? Se eu preciso, por exemplo, de isolar o condutor de descida, porque dependendo da situação a gente precisa isolar o condutor de descida até 3 metros do chão, né? Isso precisa estar ilustrado, tá? A forma que eu vou instalar um para-raio, se eu tenho uma forma
específica de instalar uma tomada, eu preciso mostrar isso na planta de detalhes. O diagrama unifilar, que é onde a gente vai ilustrar toda a instalação, tá? E ali vão ser indicados todos os dispositivos que a gente tem, os dispositivos de manobra, os dispositivos os dispositivos de seccionamento, tá? Os barramentos, os circuitos terminais, tudo isso vem ilustrado ali, tá? E os layouts, então se a gente tem alguma característica específica, por exemplo, de posicionamento, de disposição física dos equipamentos, e a gente precisa mostrar isso, ou, né, pensando em uma subestação, a gente tem as grades lá de proteção para manter as células fechadas e não ter acesso de pessoas desavisadas ali, né, nesses ambientes. Isso tudo a gente precisa mostrar, tá? Então, se eu tenho lá um quadro em que eu quero manter ele longe do acesso do público e eu vou ter algum tipo de proteção, eu coloco, né, o layout disso, como isso precisa ser feito, tá? O memorial de cálculo, então tudo que vocês fizerem de dimensionamento precisa ser apresentado o cálculo. Tá? Não adianta só dizer, eu vou colocar aqui um condutor de 10 milímetros quadrados. Como é que você chegou nesses 10 milímetros quadrados? Eu conheço a demanda do equipamento, apliquei os fatores de correção, vi lá na tabela, né, de acordo com a forma que eu vou instalar esse condutor, cheguei a essa bitola. Então, esse procedimento precisa ser mostrado. Não precisa ser mostrado para todo dispositivo e todo o circuito que a gente dimensionar, mas é preciso que pelo menos uma vez o procedimento de cálculo seja demonstrado. Então, o cálculo que dá iluminação, nós estamos seguindo esse método, né? Eu vou seguir o método dos números, está aqui, 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 esse é o procedimento, tá? A partir dali, o restante pode vir numa tabela. Então, seguindo esse procedimento, para tal ambiente eu tenho isso, para tal ambiente eu tenho isso, para tal ambiente eu tenho isso, e por aí vai. Tá? Mas uma demonstração de como é feito o cálculo precisa aparecer. Tá? E isso é para a segurança do profissional, né? Porque se ele fez o projeto certinho, qualquer problema que venha a ocorrer lá na instalação, o cara tem como demonstrar, olha, tá aqui, o projeto está aqui, o dimensionamento foi esse. Se teve alguma coisa fora do dimensionamento, não fui eu quem executou o projeto, vocês vão cobrar de quem executou, porque, né, a gente tem a responsabilidade técnica de projeto, né, quando a gente fala profissionalmente, e tem a responsabilidade técnica de execução. São coisas diferentes, tá? Então, uma coisa é eu fazer o projeto. Eu fiz um projeto bonitinho, tá aqui. Aí, dou na mão, né, de alguém para instalar. Aí o cara vai e fala, não, o cara previu aqui um disjuntor de 50 amperes, mas isso aqui não vai dar certo, não. E o cara vai e muda por conta própria. E a instalação não funciona adequadamente. Então, esse tipo de coisa, né, precisa estar apresentado aí no nosso projeto, que é justamente para, mas está aqui, no projeto não era esse disjuntor que eu especifiquei. Quem foi que trocou? A responsabilidade não é minha. A responsabilidade é de quem fez a gambiarra ou a adequação, né? Então, serve para a gente se resguardar e, lógico, que também em contramão serve, né, se a gente fez um projeto de qualquer jeito e está mal dimensionado, serve para nos responsabilizar, tá? Porque se eu dimensionei um equipamento, né, de proteção ou um condutor ou o que for mal dimensionado, e aí o cara vai e instala do jeito que eu projetei, né, e o negócio pega fogo, hora que faz a verificação, bom, onde está o erro? Está na execução? Não, está no projeto. Então, quem fez o projeto é que é o responsável. Tá? Então, a gente precisa apresentar essas informações até
né, para nos resguardar e para ter a nossa responsabilidade como projetistas. E, por fim, mas não menos importante, o memorial descritivo do projeto. Então, tudo aquilo que for necessário para que alguém que vai executar o projeto possa entender, né, tem que estar descrito aqui. Né? Um dos elementos, inclusive, é o memorial de cálculo. Né? Então, a gente vai fazer o memorial descritivo e uma das partes dele que a gente precisa apresentar é o memorial de cálculo. Então tá lá, a gente precisa fazer toda a identificação do projeto, então o que é aquele projeto, para que é aquele projeto, para uma instalação da indústria, sei lá, de fabricação de ração, né? Dá o endereço, onde que ele vai ser construído, né? Qual que é a área, qual que é a demanda prevista, né? Então todas aquelas informações que a gente tem inicialmente no projeto precisam ser apresentadas aqui, né? Porque senão não adianta apresentar um dimensionamento se ninguém sabe de onde a gente partiu. Então, todas as informações iniciais lá do projeto precisam ser apresentadas aqui. Tá? E aí, a descrição, as características de todos os equipamentos que a gente vai utilizar. Que aí entra a parte de especificação. Então, feita toda a identificação, a gente vai fazer lá a descrição do projeto. Então, na instalação vão ser utilizados condutores isolados em PVC, Para a parte de alimentação das máquinas vão ser utilizados cabos isolados em XLPE, não sei o que, instalados em bandeja a tantos metros do solo, com tais características. Então, tudo aquilo que eu preciso de informação do projeto, né, os fatores externos que podem influenciar ali, as condições em que precisa ser feita a instalação, tudo isso precisa aparecer no memorial descritivo, tá? Uma relação de material, então eu vou precisar, para fazer essa instalação, eu preciso de tantas tomadas, eu preciso de tantos metros de condutor, eu preciso de tantos quadros, eu preciso de tantas caixinhas de embutir, eu preciso de tantas conduletes de tal tipo, eu preciso de tantos metros de canaleta ou de eletroduto, tá? Então todos esses detalhes precisam aparecer no memorial descritivo, ok? Então esses são os elementos que vão compor o projeto. Tá? Alguma dúvida até aí? Não. É isso que vocês vão ter que fazer no projeto. Por fim, mas não menos importante, as etapas que a gente segue para desenvolver o projeto. Então, levantado toda a carga e a demanda que nós vamos ter na nossa instalação, a primeira coisa que a gente faz é dividir essa carga em blocos. O que isso significa? Bom, se eu tenho lá na minha indústria várias máquinas, né, eu não vou colocar todas elas num único CCM. Eu vou analisar o layout que eu tenho de disposição dessas máquinas e vou dividir elas em grupos. Então, esse primeiro grupo aqui, lógico, seguindo, né, a disposição física e também a função daquela máquina dentro do processo produtivo. Eu não vou pegar máquinas que fazem parte de uma mesma etapa do processo produtivo, por exemplo, né, e separar elas em blocos diferentes e misturar com uma outra etapa do processo. Porque se eu fizer isso, hora que der algum problema, eu posso ter parado na minha instalação 2 etapas do meu processo produtivo. Então a gente tenta organizar essas cargas de acordo com o que é pensado no processo produtivo, de acordo com a disposição física, tá? Para poder então montar esses bloquinhos. Pensando numa parte administrativa, a gente pensa ali na distribuição dos escritórios. Eu preciso separar alguma coisa aqui, eu posso ter um único quadro. Porque se eu tiver um único quadro de distribuição, vamos supor, eu tenho lá 3 salinhas, né, na parte administrativa. Eu preciso separar elas em mais de um quadro? Não. Um quadro é suficiente para atender os 3. Então eu coloco um único quadro lá e isso tudo vai ser um bloco de cargas para mim.
Se por acaso falar, não, eu preciso de mais, porque essa sala aqui, né, eu não posso parar, né? A outra sala, se acontecer alguma coisa, não tem problema. Então eu faço essa divisão. Tá? Então a divisão vai depender da forma como a instalação vai funcionar e, mais uma vez, do bom senso do projetista. Feita essa divisão, nós vamos ter que, para cada bloquinho daquele, nós vamos ter um quadro, tá? Porque pode ser um quadro de distribuição, um CCM, tá? E, independente da quantidade de blocos que a gente tem, a gente vai ter um quadro geral. O quadro geral é o que vai estar lá próximo à entrada, e a partir dali é que a gente vai distribuir energia para toda a instalação. Então, vai sair dali um condutor para alimentar cada quadro de distribuição, tá? E dos quadros de distribuição é que vão sair os condutores para alimentar, os circuitos para alimentar as nossas cargas. O que a gente precisa levar em consideração na hora de definir essas posições? Os quadros têm que estar no centro de carga, ou o mais próximo possível. Eu não posso ter um conjunto de cargas lá do lado esquerdo da minha instalação, do meu prédio, e o meu quadro de distribuição está lá do lado direito. Não, eu tenho que trazê-lo o mais próximo possível, né, das minhas cargas. É óbvio que alguns fatores vão influenciar e vão impedir essa proximidade, né? Como eu falei, por exemplo, no frigorífico, eu não vou botar um quadro de distribuição numa área em que eu estou sujeito a presença de água, né? Então isso vai ficar fora, vai estar fora, mas ainda assim eu preciso pensar numa posição que seja o mais próximo possível das minhas cargas, tá? Estar próximo às linhas dos dutos de alimentação e afastado da passagem de pessoas. Isso aqui é outro ponto importante. Sempre que a gente fala de energia elétrica, a gente tem uma classificação lá na norma que ele traz até um termo, acho que bastante rude, assim, que se não me engano é ignorante, pessoas, né, sem conhecimento. Mas ele não está chamando de burro, tá? Ele está falando em relação à manipulação de energia elétrica. Então, a gente não pode deixar um quadro de distribuição, por exemplo, num corredor. Né? Eu sei que lá na escola está assim, mas não é aquilo que é o recomendado. Porque ali tem uma circulação grande de pessoas. E aí vem um desavisado e o cara quer mexer ali, pode dar ruim. Quando está nessas situações, é preciso que o quadro ele tenha tranca, né? Ele tenha cadeado. Até em locais de fácil acesso, não sujeito a riscos como inundações, precipitações de materiais corrosivos, né? Isso parece bastante óbvio. Em ambientes bem iluminados e com temperatura adequada. Tá? Então tem essas recomendações aí. A localização da subestação também é preciso definir, que muitas vezes é o engenheiro civil quem define, mas a gente precisa sempre observar as normas da concessionária, tá? Porque isso muda de concessionária para concessionária e algumas te exigem, a subestação tem que estar no máximo 20 metros da linha do terreno. A subestação não pode estar em tal lugar, sabe? Então isso é preciso consultar as normas da concessionária para a gente poder posicionar. E isso teve falo isso porque teve uma experiência quando eu estava em Brasília, que a hora que foram construir a subestação lá no campus, mandaram a subestação lá no meio do terreno. E aí, quando eu fui falar com um engenheiro responsável, falou, cara, mas a norma da SEB não é essa, eles não vão fazer a ligação aqui. Mas Brasília já viu, né? Tudo é político, fala, não, vai fazer assim. Aí, a primeira vez que o pessoal foi lá, os técnicos foram lá, os caras voltaram, falaram, não, aí a gente não vai fazer, você vai ter que mudar isso de lugar. Mas aí rolou uma negociação política e acabaram fazendo a ligação. Tá? Mas quando a gente não tem esse poder político, é bom que a gente siga as normas da concessionária para não ficar sem energia. Tá? Definição dos sistemas de distribuição, que podem ser radial simples ou radial com recurso. Já vou mostrar. Ixi, dá tempo. 5 minutinhos eu mostro para vocês. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas coisas. E aí, por fim, a realização dos cálculos. Tá? E aí é onde entra toda a diversão.
Beleza? Simbologia, nós vamos usar o que está previsto na NBR 5444, apesar dela não estar mais vigente, né? São símbolos que ainda são utilizados. E aí, lógico, tem símbolos que não eram previstos na NBR 5444 por conta da época da norma, né? Que aí a gente vai atualizando aí conforme a gente for precisando. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, não vão embora, hein? Tá acabando. É só para ilustrar aqui para vocês a questão dos sistemas de distribuição. Ah, tá. Vamos lá. Esse aqui é o diagrama unifilar de uma instalação. Então, vem aqui o ponto de entrega. A gente tem um ponto de medição em alta tensão, a parte de proteção em alta tensão, o transformador, e aí nós vamos trabalhar daqui para baixo, ó, na baixa tensão. Então, o que a gente tem aqui é o quadro geral, ó, onde está barramento de baixa tensão, aqui é o quadro geral, a gente tem uma medição aqui, e daqui saem os condutores que vão alimentar os CCMs e os quadros de distribuição. Tá? Então, para cada condutor aqui, vocês vão ver que tem dispositivo de proteção. No CCM, a gente vai ter também dispositivos de proteção geral, né? Então, para o quadro todo, nos QDLs também, e aí daqui saem os circuitos terminais que vão alimentar os motores, com cada um deles com o dispositivo de proteção necessário. É esse o dimensionamento que a gente vai fazer, nessa parte de baixo aqui da instalação, e esse é o diagrama unifilar, uma das coisas que vocês vão ter que apresentar. Aqui são os sistemas de distribuição. Esse de cima é um sistema radial sem recurso, então essa é a característica dele, tem a entrada de energia, a energia vai daqui para as cargas, né? Então ele vai daqui do quadro geral, né, da subestação, do quadro geral, para um quadro de distribuição. Professor, parou de apresentar aí a tela. Parou? Voltou? Agora voltou. O diagrama vocês conseguiram ver, não? Não, professor. Não? Então deixa eu só voltar aqui. Tá. Esse aqui é o diagrama unifilar. Tá? Então a gente tem aqui o ponto de entrega, aqui em cima, um ponto de medição em alta tensão, a parte de proteção em alta tensão, e aqui é o transformador. O que a gente vai dimensionar é daqui para baixo. Ó. É isso que está aqui na parte de baixo desse diagrama. Então a gente tem aqui o quadro geral, que tem um barramento de baixa tensão, e daqui a gente sai com os circuitos que alimentam os quadros de distribuição e os CCMs. Tá? Nos CCMs e nos quadros de distribuição nós vamos ter os circuitos terminais, que são esses circuitos que saem daqui para alimentar as cargas. Tá? Então, na entrada do CCM a gente tem a proteção. Em cada circuito terminal a gente também tem os dispositivos de proteção. Beleza? E por fim, para dar tempo de vocês tomarem um café antes da próxima aula, esses são os sistemas de distribuição. Esse aqui de cima é um sistema radial sem recurso. Então ele tem aqui a fonte de energia, né, a entrada, o quadro geral, e do quadro geral sai o alimentador para cada quadro de distribuição ou para cada CCM. Tá? Ele é chamado de sem recurso porque se eu tiver uma falha aqui, por exemplo, nesse alimentador, o meu setor 2 vai ficar desligado. Eu não tenho como alimentá-lo de outra forma. Num sistema radial com recurso, a gente tem todas essas linhas aqui e nas linhas a gente tem chaves para fazer o seccionamento delas. O que isso significa? Eu posso, então, cada linha que tem uma chave, eu posso mantê-la aberta ou fechada. Então,
Então, se eu tiver na minha instalação, por exemplo, a linha aqui entre o setor 2 e o setor 4, eu vou mantê-la aberta. As outras eu vou manter fechadas. Então, aqui em cima, eu vou alimentar o setor 1 e o setor 2. Aqui, pelo ramal de baixo, eu vou alimentar o setor 3 e o setor 4. Tá? Aconteceu uma falha em algum ponto, né, e eu preciso abrir aqui a linha entre o setor 1 e o setor 2. Bom, beleza, eu abro esse aqui, mas eu posso alimentar o setor 2, né, fechando essa linha que tem entre ele e o setor 4, né, e ele vai ser alimentado aqui por essa parte de baixo. Então, esse é o chamado recurso que a gente tem no sistema de distribuição. E esse aqui é uma ilustração aí, né, do quadro geral. Vem o alimentador para o CCM, outro alimentador aqui para o CCM2 e daqui saem os circuitos para os motores. Então é isso que a gente vai dimensionar. Tá? Com relação aos sistemas de distribuição, um sistema radial sem recurso, ele é mais barato. Tá? Porém, ele tem esse inconveniente de não conseguir alimentar as cargas, né, por um caminho alternativo em caso de falha. O sistema com recurso tem essa possibilidade, mas em contrapartida, né, ele se torna mais caro. Aí é preciso avaliar a necessidade ou não, né, para cada instalação. Pessoal, tranquilo? Acabei estendendo um pouquinho aí, mas, né, o que a gente precisava ver para a primeira aula foi visto. Tá joia? Esse materialzinho já está lá no Moodle para vocês, então na hora que tiver um tempinho dá uma lida. Semana que vem a gente já entra, né, no início do desenvolvimento de projeto, analisando aí as curvas de carga, a demanda e os fatores que influenciam no dimensionamento do projeto. Tá joia? Aí eu mostro para vocês as plantas e tudo mais que precisa ter no projeto de vocês. Beleza? Então, por hoje é isso. Um bom final de semana. Quem não marcou a presença lá no Moodle, marca, por favor. Tá? E qualquer dúvida, estou aí à disposição. Tá bom? Falou. Um abraço para vocês.